E aí, gente, vamos para mais um vídeo em português, um pouco mais avançado e para desafiar um pouco vocês. Nós vamos aprender 10 verbos que precisam da preposição de. Isso você precisa memorizar. Por exemplo, o verbo gostar sempre precisa da preposição de e é memorizar. Então, vou me apresentar. Meu nome é Fernanda, eu sou professora de português há mais de 15 anos. E não se esqueça de se inscrever no meu canal para saber mais, aprender mais sobre cultura, gramática e várias dicas de português. Vamos listar verbos e ainda ver exemplos de uso com os verbos e as preposições. Então, um que vocês já devem conhecer é o verbo gostar. E o verbo gostar precisa da preposição de. O verbo gostar is to like em inglês, né? E algumas frases, né? Eu gosto de chocolate. Ou você pode ler eu gosto de chocolate, né? De ou de. E nós temos o verbo precisar. Precisar de alguma coisa. Mas lembra que com o verbo você não usa o de. Você fala preciso beber água. Mas, se você falar só sobre água, sem usar o verbo, você vai falar preciso de água. Então, o precisar usa de somente se você usar um substantivo, né? Não o verbo. Exemplo, eu preciso de ajuda. Desistir, verbo desistir, to give up, em inglês, né? E desistir de e o verbo ou a coisa, tanto faz. Sempre vai usar desistir de. Por exemplo, ele desistiu de estudar medicina. Ele desistiu de estudar inglês. Verbo lembrar-se de ou só lembrar, né? Geralmente, se você usa o de, você precisa do se, lembrar-se. Na verdade, esse se, nós conjugamos como eu me lembro de, que ele é um reflexivo, né? Eu me lembro de alguma coisa. Mas, na vida real, nós não usamos esse eu me lembro. Algumas vezes usamos, outras vezes não. Então, não importa muito se você vai falar eu me lembro de alguma coisa ou somente eu lembro de alguma coisa, tá? Não se preocupem com isso. Então, você vai falar, por exemplo, ela lembrou do compromisso ou ela se lembrou do compromisso. Eu me lembro dele. Verbo cuidar. Você também precisa usar o de, né? Cuidar de alguém. Eu cuido das plantas, por exemplo. Cuidar de plantas. Das plantas, estou me referindo a essas plantas. Estou especificando, por exemplo, eu cuido das plantas. Aí temos o depender de. Em inglês a gente fala também, né? Depend on, né? Então aqui também a gente precisa dessa preposição. Depender de. As preposições mudam do inglês para o português. Nem sempre algumas são parecidas, mas, né, é só para saber, tem uma preposição também como o inglês. Então, isso você pode falar, isso depende de você. Outra palavra é desconfiar. Desconfiar é, em inglês, suspect. Você vê que alguma coisa tem alguma coisa ali, né? Então, desconfiar também usa de. Eles desconfiam do vizinho, por exemplo. Nós temos também duvidar de, né? Você não acredita em alguém, você duvida, então, né? Então, vai ficar, você duvida de mim? Você não acredita em mim? Parecido. E fugir de. Fugir, run away. E você run away de alguma coisa. Então, ele fugiu do problema. E o último aqui, discordar de. Discordar é o oposto de concordar. Então, você não concorda. Então, discordar de alguém, de alguma coisa. Ele discordou da minha opinião. Então, nós temos vários verbos que precisam de preposição, assim como o inglês, né? Geralmente, a maioria dos verbos precisa da preposição de ou em, e alguns verbos também precisam da preposição para, com ou ainda a. E é uma coisa que você precisa memorizar. Gostar sempre precisa usar de, né? Então,
é memorizar quais são as preposições. Eu sugiro que você faça uma lista desses verbos que eu falei e coloque já a preposição para você saber que tem essa preposição nesses verbos. Eu espero que você tenha entendido tudo e se você tiver alguma pergunta, você pode deixar aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no meu canal para acompanhar mais vídeos de dicas. Tchau!